E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para contar mais um pouquinho da minha história para vocês. Hoje eu vou contar como que foi os meus primeiros dias após o acidente, tá bom? Então, me acompanha aí. Então, depois dos 35 dias, mais ou menos abaixado lá no hospital, né? No dia 27 e 28 de fevereiro de 2005, então eu voltei para casa. E no dia 3 de março era o meu aniversário. Mas, como a gravidade do acidente foi forte e alta, né? Eu apenas ficava deitado na cama, não conseguia mexer o pescoço, tinha que ficar usando o colete cervical, né? Não conseguia sentar nada, ficava apenas deitado. E como que era assim? Então, a minha mãe, meu pai, meu irmão, né? Para conseguir mexer comigo, eles tinham que botar um lençol por baixo e me erguer em dois, três, né? Porque eu não podia pegar um sozinho, tipo, me erguer sentado, porque naquele momento eu ainda estava magrinho, estava muito fraco e não conseguia ficar sentado, nada, não conseguia me firmar. E tinha que ser com o máximo cuidado, né, para me mexer para lá e para cá. Então, aqueles primeiros meses foram assim, né? Eles apenas conseguiam me mexer ali na cama, me deixavam sentado numa poltrona, mas sentado assim, meio que deitado, não conseguia sentar direito. E foi assim. No dia 3 de março, daí, no meu dia do meu aniversário, eu já comecei a fazer a fisioterapia, né? Então, o meu irmão foi até Rodeio, pegou a fisioterapeuta, levava até lá no interior, né? Ela fazia fisioterapia e depois levava de volta para Rodeio. E assim foram os primeiros 4, 5 meses, 6 meses, todo 2 vezes por semana ele ia pegar ela, levava lá e a gente fazia fisioterapia. E era assim, eu se deitava no colchão, né, no colchão no chão, e ela começava a fazer. Então foram assim os primeiros meses, mas foram muito bem, porque graças a eu ter começado logo no início assim a fisioterapia, eu consegui já ir recuperando muito aos poucos, né, um pouquinho de movimento. Então, logo depois de um tempinho, eu já consegui sentar um pouquinho mais, conseguia me firmar um pouquinho mais, conseguia ficar mais sentado, não precisava ficar o tempo todo na cama. E eu lembro que a primeira vez que eu fiquei sentado, não durou 5, 6 segundos, escureceu tudo na minha frente, né? E eu desmaiei na hora, assim, porque fazia tempo que estava deitado na cama, então não tinha resistência ainda. E a fisioterapia era assim, né? Primeiro um pouquinho para recuperar a força no pulmão, para você conseguir respirar um pouquinho mais, ter mais força, ter mais resistência. Depois fui pegando um pouquinho de força no braço, pegar um pouquinho, mexer, conseguir minimamente, né, erguer um pouquinho do braço. E aquilo ali, quando eu conseguia um pouquinho de progresso, era uma alegria muito grande, porque tu estava vendo que aquilo ali estava dando resultado. Então foi assim, né? No começo eu não mexia nada, ficava mal deitado ali, não conseguia mexer braço, não conseguia mexer nada, só piscava os olhos. Então era assim, cada progressinho, cada conquista era muito comemorada, porque foi muito importante. Então aqueles primeiros meses ali foram de bastante trabalho, assim, bastante fisioterapia, e graças a Deus aos pouquinhos eu fui conseguindo um pouquinho mexer o braço, e fui conseguindo mexer, fui conseguindo ficar sentado um pouquinho. E ali por depois de uns primeiros 7, 8 meses aí, eu comecei a poder ir fazer fisioterapia lá no Rodeio. Então já pude sair um pouquinho de casa uma vez por semana. Então eu pegava e ia até Rodeio, fazia fisioterapia lá e saía de casa. Isso foi me dando mais alegria, mais conquista, né? Mais ânimo para conseguir continuar lutando, né? Porque aí você começa a sair um pouquinho de casa, começa a ver que está progredindo, e também começa a ver os lugares, começa a ver as pessoas. Então
te dá mais motivação. E assim foi, né? Os primeiros anos foram de bastante fisioterapia para pouquinho em pouquinho conseguir algum progresso, conseguir alguma conquistas. E hoje, graças a Deus, graças àquele tempo de fisioterapia, todos os dias assim, fazia em casa, ia até na fisioterapia, e hoje eu consigo me defender mais ou menos assim, né? Consigo fazer minhas coisas dentro da minha limitação, dentro das coisas que eu aprendi a fazer, dentro do meu jeito que eu aprendi a fazer essas coisas assim. Então, hoje eu consigo mexer os braços normal, quase, né? Consigo mexer no meu celular, consigo mexer no meu computador, consigo estudar. E então é assim, né? Cada progresso, cada sinal de melhora, porque a gente sabe, né, que para você se machucar é muito fácil, mas para você conseguir ficar bom de novo não é tão simples. Então é assim, é aos pouquinhos, em pouquinhos. Hoje melhora um pouquinho, amanhã mais um pouquinho, e vamos indo assim, né? Dia após dia, conquista após conquistas, e vamos lutando. E assim a gente vai seguindo, né? Então, essa foi mais um pouquinho da minha história para vocês, contando um pouquinho mais disso. Espero que vocês tenham gostado. Gostei lá no vídeo, comenta comigo, compartilha, continue me ajudando aí.